Prezados alunos, meu nome é Alberto Louvera, eu também moro aqui em Niterói, no estado do Rio de Janeiro, e vou trabalhar com vocês direito penal e também leis penais especiais. Uma parte comigo e outra parte com a minha esposa, que também é professora, a Josiane Louvera. Então eu vou trabalhar com vocês direito penal, todo o direito penal, ela vai trabalhar todo o direito processual penal e nós vamos dividir algumas leis especiais em razão do número excessivo de leis, né? Eu nunca vi um concurso para o Ministério Público com tantas leis especiais. Vamos lá. Hoje nós vamos fazer uma introdução ao direito penal. Já está aí na tela a primeira questão que nós vamos abordar. Mas eu vou pedir a você 10 minutos de paciência para eu poder fazer uma análise geral ou uma apresentação geral do que é o direito penal. Então, senhores, o direito penal ele se divide em duas partes: direito penal comum e direito penal especial, que as pessoas chamam de direito penal extravagante ou leis penais extravagantes. Direito penal comum é o nosso Código Penal, decreto de 1940, reformado em 1984. Esse é o direito penal comum. Tudo que não estiver dentro do Código Penal, você vai chamar de direito penal especial. Então, o Código Penal Militar, em relação ao nosso código, é uma lei penal especial, que, por sua vez, vai se dividir em duas. Vai se dividir em Código Penal Militar em tempo de paz, Código Penal Militar em tempo de guerra. Quando eu olho o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, eu vejo ali uma norma híbrida. Ela tem norma de direito civil, norma de direito administrativo, norma de direito penal. Mas é o Estatuto da Criança e do Adolescente uma norma penal especial. O Estatuto do Desarmamento é uma lei penal especial. O Código, aliás, a Lei dos Crimes Ambientais é uma lei penal especial. Então, tudo que está no Código Penal você chama Código Penal Comum. Fiz essa introdução a respeito da legislação penal comum e da legislação penal especial por um único motivo. Quando uma lei especial não tratar de determinado assunto, você vai buscar a resposta no Código Penal Comum. Vou dar um exemplo para você não ficar jamais em dúvida. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele não trata do instituto da prescrição. Olha, se na lei especial, Estatuto da Criança e do Adolescente, não trata da prescrição, pergunto, olha, não há prescrição para ato infracional? Há, mas aonde que eu vou encontrar a resposta? No Código Penal Comum, no Código Penal que nós estamos começando a estudar. Ficou claro? Então, sempre que você não encontrar respostas nas leis especiais, você se socorre do Código Penal Comum. Lá no Código Penal Militar, tem normas que são aplicadas aos militares. Mas existem situações que o Código Penal Militar não conseguiu prever. Você vai encontrar resposta no Código Penal Comum.
No Estatuto do Desarmamento, também, você vai encontrar: o indivíduo é condenado por porte ilegal de arma. Ora, ele vai cumprir a pena em que regime? Regime fechado, regime semiaberto ou regime aberto? Ele vai cumprir a pena no regime que o juiz fixar na sentença. Mas lá no Estatuto do Desarmamento você não encontra regimes prisionais. Você vai se socorrer do Código Penal Comum. Portanto, o nosso Código Penal Comum é a alma do direito penal. Nós temos que nos socorrer sempre dele, todas as vezes que for necessário. Agora, vou fazer um adendo. Existe uma exceção. Como assim, professor? Se o Código Penal Comum trata de determinado assunto e a Lei Penal Especial trata desse mesmo assunto, aí você não aplica o Código Penal. Você vai aplicar a norma da lei especial. Então, todas as vezes que a lei especial tratar do assunto, você esquece o Código Penal. Pronto! É o chamado princípio da especialidade. É o chamado princípio da especialidade. Ou seja, quando a norma penal especial dispuser de modo diverso, eu não aplico o Código Penal. Eu aplico a norma prevista na lei especial. Fui claro? Agora vamos entrar no nosso Código Penal. Vamos fazer uma viagem de 5 minutos sobre o Código Penal para você entender a sua estrutura. Vai ficar fácil você entender e compreender como funciona o Código Penal. Veja que eu estou falando com uma consciência. É a primeira vez que você estuda o Código Penal. É esta consciência que eu tenho. Eu posso estar falando para bacharel em direito, eu posso estar falando para concurseiro profissional, eu posso estar falando para advogado, eu posso estar falando para servidor público, eu posso estar falando para defensor público, para promotor de justiça, para procurador, para juiz, que é o seu pai, por exemplo, e que está ao seu lado para poder te ajudar. Então, eu não sei para quem eu estou falando. E se eu não sei para quem estou falando, eu pego por baixo. Eu não vou elevar o nível, eu não vou aprofundar, porque eu posso estar atrapalhando a quem não sabe nada. Mas eu trabalhando no médio, no comum, é fácil, porque você que sabe tudo vai apenas me ajudar e vai se ajudar recordando, porque às vezes uma palavrinha ou um assuntozinho que eu toque, ele faz você fazer uma nova viagem no tempo, um novo aprofundamento. Tudo bem? O Código Penal ele tem duas partes, parte geral e parte especial. A parte geral começa no artigo 1º e termina no artigo 121. A parte especial termina no artigo 120. E a parte especial começa no artigo 121 e termina no artigo 361. Divide-se, portanto, em parte geral e parte especial. A parte geral trata das normas não incriminadoras, ou seja, tudo aquilo que não é crime, mas que está relacionado com crime, você vai encontrar na parte geral. Por exemplo, a aplicação da pena não está envolvida, aliás, ela está ligada ao crime, ela está ligada
ao criminoso, mas não está ligada à norma incriminadora. Suspensão condicional da execução da pena, sursis, está entre o artigo 1º e o artigo 120. Crime possível, teoria da extraterritorialidade, territorialidade, tempo do crime, arrependimento eficaz, arrependimento posterior, são todas normas não incriminadoras. Já matar alguém é uma norma incriminadora. Matar alguém, pena 6 a 20 anos, é uma norma incriminadora. Portanto, não está entre o artigo 1º e o artigo 120. Está a partir do artigo 121. Tomar refeição em restaurante sem possuir recursos para pagar a despesa. Pena de 1 a 3 meses. Obviamente que esta norma é uma norma incriminadora. Ela incrimina um fato. Logo, ela está a partir do artigo 121 e não a partir do artigo 1º até o 120. Prescrição. Prescrição não é uma norma incriminadora. Portanto, está entre o artigo 1º e o artigo 120. Já dividi com você o Código Penal. Quando você quiser saber do crime e da pena, você vai procurar a partir do artigo 121. Quando você quiser saber de tudo, menos do crime e da pena, você vai procurar entre o artigo 1º e o artigo 120. Se você quiser saber, por exemplo, sobre medida de segurança, que não é crime, que não é pena, você procura lá no artigo do artigo 1º ao 120. Eu fui claro nesse primeiro momento? Quando você estuda o Código Penal, você deve, para concurso público, você deve se preocupar com 20% de questões da parte geral e com 80% de questões da parte especial. 80% cai norma incriminadora, refere-se à norma incriminadora, e 20% se refere à norma não incriminadora. Ora, tempo do crime, crime penal, lei penal no espaço, territorialidade, extraterritorialidade, excludente de ilicitude, excludente de culpabilidade, erro de tipo, erro de proibição, concurso de pessoas, tudo isso eles resumem em 20%. Mas 80% da prova são normas incriminadoras. Dentro das normas incriminadoras, você vai pegar, por exemplo, o artigo 155 do Código Penal, subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel, pena de 1 a 4 anos. Não se preocupe com a pena. Não decore pena. Jamais pense na pena, exceto numa hipótese. Jamais pense na pena. Ela não é importante para você. Saber que o furto é punido com a pena de 1 a 4 anos não é importante para a prova. Não cai isso em prova. Agora, subtrair para si ou para outrem. Qual é o momento consumativo do crime de furto? Isso é importante. Qual o crime de furto admite tentativa? Sim, o crime de furto admite tentativa porque ele é um crime material. Logo, isso é importante. Professor, e a pena não é importante para nada? Não, a pena é importante para alguma coisa. Para alguma coisa serve a pena. Ora, se a pena máxima para um crime é de 2 anos, você vai fixar a competência para o julgamento desse crime pelo juizado especial criminal. Professor, então a pena é importante. Mas não é muito importante. Não fique desesperado ou desesperada. É importante saber pena apenas para determinadas situações.
E aí no seu programa tem juizado especial, pronto. E se no seu programa tem juizado especial, uma questão, com certeza, quando cai num edital juizado especial, vai dizer a respeito do crime de menor potencial ofensivo. Qual é o crime de menor potencial ofensivo? É aquele cuja pena máxima não ultrapassa a 2 anos. Pronto. Aí, nesse caso específico, eu aconselho você a memorizar algumas penas da parte incriminadora. E para encerrar esta introdução, na parte especial do Código Penal, eu disse que só existem normas incriminadoras. Me desculpe, eu errei, eu não deveria ter falado isso. Sabe por quê? Porque se você olhar o artigo 327 do Código Penal, você vai verificar que não está ali uma norma incriminadora, mas uma norma explicativa. Ele conceitua o que é funcionário público para efeitos penais. Quando você olha o artigo 183, ele não trata de crime, mas trata de ação penal. Então existe uma norma de natureza processual penal inserida dentro do Código Penal e que não, na parte especial, e que não é norma incriminadora. Pronto, professor, fechou. Eu vou encontrar normas não incriminadoras na parte geral do artigo 120, do artigo 1º ao 120. E vou encontrar normas incriminadoras a partir do artigo 121 ao 361. Mas entre estas normas incriminadoras, é possível que uma vez ou outra eu encontre uma norma que não seja incriminadora, que seja explicativa, que seja regulamentadora. Isto é possível. Muito bem. E para encerrar essa parte introdutória, que aliás eu falo demais, né? Pelo amor de Deus, presta atenção. O princípio geral que norteia o Código Penal é o princípio da taxatividade. Opa, professor, começou da aula? Comecei. Princípio da taxatividade. O que é princípio da taxatividade? A lei penal não permite dúvidas. Matar alguém, ninguém tem dúvida do que seja alguém. E ninguém tem dúvida do que seja matar. Portanto, matar alguém é uma norma bem definida no Código Penal. Pronto. Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem. Veja, este crime está taxativamente, ele é inexorável, não admite em hipótese alguma interpretação extensiva, interpretação. Bastou ler que você vai entender. Princípio da taxatividade. Mas o legislador, assim como eu, assim como você, que é flamenguista, não é perfeito. Tem que ter um defeito. O legislador penal, ele possui defeitos. O flamenguista, ele é cheio de defeitos. Tem mais defeito do que virtude. Mas o Código Penal, que é cheio de defeitos, ele às vezes traz uma norma que não é esclarecedora, que não obedece o princípio da taxatividade. Por exemplo, rixa, participar de rixa. O que é participar de rixa? O que é participar de rixa? Eu não sei. Eu não sei o que é rixa. O legislador não foi taxativo. Pronto. E aí nós vamos depender da interpretação jurisprudencial, da interpretação doutrinária. Portanto, eu aconselho você a ler o que a jurisprudência mais recente fala de determinado assunto
e o que a doutrina fala de determinado assunto. Eu aconselho você a comprar um livrinho de doutrina, mas tome cuidado com o que você vai comprar. O mercado de livros está cheio de coisas que não prestam. Cuidado com o que você vai comprar. Peça ajuda ao seu professor na faculdade, peça ajuda aos seus amigos, participe de um fórum, peça ajuda ao seu pai, seu tio, sua tia, que são promotores, são defensores, são juízes. Mas peçam a eles uma ajuda, a indicação de um livro que sirva para você e que não sirva para ele. Por exemplo, Zaffaroni é muito bom para mim. Zaffaroni é ótimo. Roxin é muito bom para mim. Eu leio o direito penal alemão todos os dias, mas Roxin é bom para mim. Jacobs é muito bom para mim, mas é péssimo para você. Então você tem que encontrar uma doutrina do seu nível, ok? Eu não costumo indicar nenhum livro quando o edital não indica, porque os doutrinadores divergem. Eu indico, por exemplo, o autor A e cai uma questão que é sustentada pelo autor B. Você vai me crucificar para o resto da vida e eu não quero ser crucificado. Tudo bem? Então procure ler alguma doutrina sim. Em terceiro lugar, faça exercícios. Todos os dias você faça pelo menos 4.928 exercícios. Esta é a média para você saber direito penal. 4.928 exercícios por dia. Você não faz nada de madrugada, portanto, faça exercícios. E só de direito penal. Pronto. Também sou egoísta, né? Tem outras matérias para serem estudadas. Tá bom, então resuma. Faça só 28 exercícios. E encerrando. Agora encerrando mesmo. Você pega um assunto, por exemplo, lei penal no tempo. Você vê esse assunto sendo explorado pelo professor, este assunto sendo explorado pela doutrina, e este mesmo assunto sendo explorado pela jurisprudência. Você vai prestigiar a jurisprudência. É a interpretação do tribunal que vai te ajudar em prova, e se por acaso o seu examinador pensar diferente, você terá como sustentar eventual recurso. Então, dê primeira importância à jurisprudência. Segundo, dê importância à doutrina. E terceiro, dê importância ao que o seu professor te fala. É óbvio que eu passo 24 horas do dia estudando para justamente lhe passar o que é melhor e o que é mais comum em prova, porque senão você não estaria aqui também, ok? Então você prestigia a jurisprudência. Agora, a jurisprudência é vacilante. O STJ sobre o mesmo assunto entende de uma forma, o STF entende de outra forma. O STJ, por uma turma, entende de uma maneira e a outra turma entende completamente diferente. Eles também não se entendem. Quando isto acontecer, você prestigia o Supremo Tribunal Federal, decidindo de forma correta ou decidindo de forma errada, o Supremo Tribunal Federal falou, está falado. Vou dar um exemplo. O STJ diz que o princípio da insignificância nas execuções fiscais o valor é de R$10.000. O STF entende que são R$20.000. Ora, e agora? Para a execução fiscal, 10 mil. Para o STJ, para o STF, 20 mil. Qual que você coloca? STF, 20 mil. Está errado.
O STF está errado, mas é o que vai te dar recurso, vai te dar base para recurso em prova, porque o Supremo Tribunal falou, está falado. Roma falou, está falado. Tudo bem? Vamos então agora que eu cansei você com a relação, com algumas questões de direito penal, que eu vou aproveitar para falar alguns assuntos a elas referidas, nelas referidas. A primeira questão que nos apresenta é da banca da Fundação Getúlio Vargas, de 2014, Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, prova para estágio forense. Em relação ao tempo do crime, o Código Penal adotou tempo do crime, lugar do crime, diferença, tempo e lugar, tempo e lugar. Então, eu estou falando de tempo do crime e estou falando de lugar do crime. No momento eu vou falar de lugar do crime e outro momento eu vou falar de tempo do crime. Isso é importante eu frisar com você, porque existem duas teorias a nortearem esses dispositivos. Quando eu falar de tempo do crime, você vai falar de teoria da atividade. Quando eu falar de lugar do crime, você vai falar de teoria da ubiguidade. Ubiguidade mista é a mesma coisa. Então, quanto ao tempo do crime, eu vou... você pode estar com o Código Penal aí, e a minha leitura não ser a ideal, porque eu estou longe do Código Penal. Quando ele diz o tempo do crime, considera-se praticado o crime no momento da ação ou no momento da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Viu? Teoria do resultado. Ainda que outro seja o momento do resultado. Teoria da atividade. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão. Isto é importante para você, Qual é o momento que o legislador diz em que instante foi praticado o crime? Quando o legislador diz que o crime foi praticado no momento da ação ou no momento da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado, ele adotou a teoria da atividade. Isso é muito simples, vou te dar um exemplo. A flamenguista de nascença, com 17 anos e 11 meses, em outubro, ele atira em B. B é socorrido, levado para o Hospital Souza Guiar e tem a sorte de não morrer. Só vai morrer em dezembro. Quando ele morrer em dezembro, A já terá completado 18 anos. Pergunta-se: A é autor de um ato infracional, ou seja, inimputável, menor, ou A é maior, imputável? Responderá ele perante o tribunal do júri ou responderá ele perante o juízo da vara da infância e juventude? Se eu adotar a teoria do resultado, ele vai responder por homicídio, porque o crime de homicídio ocorreu em dezembro. E quando ocorreu o homicídio, ele já era maior. Mas não foi essa a teoria adotada pelo legislador. O legislador adotou a teoria da atividade. Portanto, A é menor, A é inimputável, A vai responder pelo crime perante a vara da infância e juventude, porque o Código Penal adotou a teoria da atividade. É óbvio que durante o curso eu vou explorar isso um pouquinho mais. Diante dessas considerações, creio que você tem condições de responder esta questão. Letra A teoria da atividade pela qual considera-se praticado o delito no momento da conduta, ainda que distinto o momento do resultado jurídico ou naturalístico. Pronto. Letra B, a teoria do resultado pela qual considera praticado o crime no momento da ocorrência do resultado jurídico normativo. Olha, quanto ao tempo do crime, ele não adotou a teoria do resultado, ele adotou a teoria da atividade. Então a letra B está completamente errada. A teoria da ambiguidade ou mista, pela qual considera praticado o crime tanto no momento da conduta como do resultado,
dependendo do que for mais benéfico. Não, a teoria mista ou ambiguidade, ela vai regular a lei penal, o lugar da lei do crime, e não o tempo do crime. A teoria do resultado, letra D, pela qual considera cometido o crime no momento da ocorrência do resultado naturalístico. Não, a teoria do resultado não nos interessa. Tempo do crime é teoria da atividade. Duas teorias, a da atividade e da territorialidade, já está falando besteira. Essa aí é para ninguém zerar. Alguém tem que eliminar uma questão na prova. A letra E é horrível, não tem nada a ver com o assunto. Então nós temos as opções B, D de dado, teoria do resultado, errado, não é teoria do resultado em relação ao tempo do crime. C, teoria da ambiguidade, não é teoria da ambiguidade em relação ao tempo do crime. D, a teoria do resultado não é teoria do resultado em relação ao tempo do crime. Restou letra A. Parabéns para você que acertou. Letra A teoria da atividade pela qual considera-se praticado o delito no momento da conduta, ainda que distinto o momento do resultado. Resultado jurídico ou naturalístico. Você, na doutrina, vai encontrar alguém dizendo que existe crime sem resultado. É uma grande besteira que estão falando. Eles devem pedir desculpas a você. Não existe teoria, não existe crime sem resultado. Todo crime deixa um resultado. O crime de tentativa de homicídio, em que a vítima não foi atingida por um só tiro, deixou resultado? Deixou. Não deixou resultado naturalístico, mas deixou um resultado jurídico. Porque se não deixar um resultado jurídico ou um resultado naturalístico, e todo resultado naturalístico é também um resultado jurídico, não haverá crime. Se não houver resultado jurídico, não há crime. Todo crime deixa um resultado. Pronto. Mas, professor, sou estudante de direito, já passei por uma faculdade, já passei por pós-graduação, já fiz concurso para magistratura e todo mundo me ensina que existe crime sem resultado. Mentira, tá todo mundo mentira. São os flamenguistas. Não acredite neles. Ok? Bom, em cima aqui na primeira linha tem a palavra delito. Eu vou explicar isso no futuro. Mas quando eu falar delito e crime é a mesma coisa, tá ok? Portanto, resposta letra A. E eu passei demais aqui. 2. Vamos para a questão 2. Eu estou falando demais, né, gente? Vocês estão apavorados? Ano de 2015, banca também Fundação Getúlio Vargas, Tribunal de Justiça, prova técnico judiciário. No dia 25 de fevereiro de 2014, na cidade de Ariquemes, Felipe, que nasceu no dia 3 de março de 1996. Então, 96, em 2014. Se ele nasceu em 2000, o fato foi em 2014. E ele nasceu em 96. Em 2014 ele estava com quantos anos? 18, né? É isso, 18. Encontra seu inimigo Fernando na rua e desfere diversos disparos de arma de fogo em seu peito com a intenção de matá-lo, com vontade de matá-lo. Portanto, é um crime doloso. Populares que presenciaram os fatos avisaram sobre o ocorrido à família de Fernando, que optaram por transferi-lo de helicóptero para Porto Velho, onde foi operado. Então a questão é simples. Felipe, com 18 anos, atira em Fernando. Fernando não morre, é levado pelos familiares para um hospital em Porto Velho, onde ele é operado. No dia 5 de março de 2014, ou seja, um mês depois, Fernando não resistiu aos ferimentos causados pelos disparos e veio a falecer. Considerando essa situação hipotética, esse caso aqui não é aquilo que você pensa, não é aquilo que já aconteceu, é só neste caso aqui da prova, tá?
Você não pode, em prova, pensar no real, você tem que pensar naquilo que está apresentando a questão. Pode ser a coisa mais absurda. Você não responde de acordo com a sua prática, responde de acordo com a questão. Considerando esta situação hipotética narrada e as previsões do Código Penal sobre o tempo e lugar do crime, é correto afirmar que, em relação a estes fatos, Filipe será considerado. Quanto a esse negócio aqui, ó, de lugar do crime, você, por favor, desconsidera um pouco. Nós vamos abordar esse assunto e vamos falar que lugar do crime é para efeito de competência processual. Lugar do crime que nós falamos no direito penal é para efeitos de direito internacional. É correto afirmar que, em relação a estes fatos, Filipe será considerado. Ele só quer saber se Filipe é menor ou se Filipe é maior. Lembra que foi o fato no dia 25 de fevereiro. Ele nasceu no dia 3 de março de 96. Portanto, ele era menor de idade, ele era inimputável. Que coisa bonitinha a questão, gente. Ele é fácil demais, eu já sei a resposta. No dia 5 de março de 2014, ele já não é menor, ele já é maior, porque ele fez aniversário no dia 3 de março. Aliás, por coincidência, hoje é 5 de março. A. Letra A. Filipe é inimputável, pois o Código adota a teoria da atividade para definir o tempo do crime, enquanto que o lugar do crime é definido pela teoria da ambiguidade. Certinho, ele é inimputável, pois o Código adota a teoria da atividade para definir o tempo do crime, enquanto que o lugar do crime é regido pela teoria da ambiguidade. B. Ele é inimputável, pois o Código Penal adota a teoria da atividade para definir o tempo do crime, enquanto o lugar do crime é definido pela teoria do resultado. Mentira! Letra B está errada, nessa parte final. Inimputável, pois o Código Penal adota a teoria do resultado para... Ou o Código Penal não adota a teoria do resultado para definir o tempo do crime, ele adota a teoria da atividade. Inimputável, pois o Código Penal adota a teoria da ambiguidade para definir o momento do crime. Mentira! Teoria da atividade. Inimputável, pois o Código Penal adota a teoria da atividade para definir o tempo do crime, quanto o local do crime. Mentira! Gente, eu já sabia a resposta. Letra A. Inimputável, pois o Código Penal adota a teoria da atividade para definir o tempo do crime, enquanto o lugar do crime é definido pela teoria da ambiguidade. Portanto, você não tem o direito de errar em prova. Quanto ao lugar do crime, teoria da ambiguidade. Quanto ao tempo do crime, teoria da atividade. Se você errar isso, você tem que pagar uma caixa de cerveja. Mas é uma caixa de cerveja de vidro, são 24 cervejas, é uma caixona, a caixa grande, e não pode ser qualquer cerveja, não, tem que ser Antártica. Se você perder essa questão em prova, eu vou te cobrar uma caixa de cerveja Antártica, 24 cervejas. Vamos lá. Opa, estou passando muito aqui rapidamente. 3. É de 2013. A questão da Fundação Getúlio Vargas, o Tribunal de Justiça do Amazonas. A prova é de analista judiciário, direito. Portanto, são pessoas formadas em direito. E não se preocupe em disputar concurso com quem já é formado em direito, tá ok? Ainda que você não o seja. Paulo, querendo matar Lúcia, dolo de matar Lúcia, vem jogá-la da janela do apartamento do casal. Gente, que Paulo, que violência, gente.
A vítima na queda não veio a falecer. Ai, que bom, ela não faleceu. Apesar de sofrer lesões graves, tendo caído na área do apartamento térreo do prédio. Ela passou por meio daquelas telhas, né? Naquele local, vem a ser atacada por cães, por um cão raivoso, que lhe causa outras lesões que foram a causa da sua morte. Gente do céu, era o dia da Lúcia morrer. Ela é jogada do apartamento por seu marido, sofre lesões corporais graves, e o cão a ataca e a mata. Gente, tadinha da Lúcia, foi morta pelo cão, era o dia dela morrer. De acordo com o caso apresentado e as lições acerca da teoria do crime, assinale a afirmativa correta. Eu falei de tempo do crime, eu não falei de teoria do crime. Então eu vou resumir a questão, depois eu vou dar um tempo de 30 segundos para você ler as opções, e se você acertar, eu pago a caixa de cerveja. Você tem que me provar que acertou. Preste atenção. Se eu dou um tiro em você, disparo um tiro em você e você não morre, eu estou respondendo por tentativa de homicídio. Se você é levada, falando com você, menina, se você é levada para um hospital de helicóptero, e no trajeto entre o local do crime e o hospital, o helicóptero cai em cima da linha do trem e vem dois trens, um de um lado e outro de outro, e passa por cima do helicóptero, matando todo mundo que estava no helicóptero. Você, o médico, enfermeiro, socorrista, paramédico, mata todo mundo, o trem matou. Pronto. Eu vou responder por homicídio seu e pelos homicídios das outras pessoas, ou eu vou responder por tentativa de homicídio e aqueles benditos maquinistas responderão pelos homicídios? É esta a questão, é esta a pergunta. Gente, eu quis matar e iniciei a execução de um crime de homicídio que não se consumou por circunstâncias alheias à minha vontade. Ou seja, você foi socorrida. Você está no helicóptero, está viva. Eu estou respondendo, por enquanto, por qual crime? Tentativa de homicídio. O helicóptero cai. Os trens passam em cima do helicóptero. Gente, que coisa terrível! Aí sobrevém um resultado morte. Pergunta-se, eu vou responder pelos homicídios? Porque se eu não tivesse dado tiro em você, se você não tivesse sido socorrida no helicóptero, se o helicóptero não tivesse caído, se os trens não tivessem passado sobre o helicóptero, nada disso teria ocorrido. Não. Pergunta-se, a minha conduta está ligada a que resultado naturalístico ou jurídico? Está ligada diretamente ao homicídio, à morte, ou está ligada diretamente à tentativa de homicídio? Olha, o resultado está ligado diretamente ao homicídio. Desculpa, à tentativa de homicídio. A minha ação está ligada diretamente à tentativa de homicídio. O resultado está ligado à ação, à conduta dos maquinistas. Portanto, eu vou responder por tentativa de homicídio e os maquinistas por homicídio, ou eu vou responder por homicídio, inclusive em relação às outras pessoas. Por favor, você tem 30 segundos para responder. Olha aí. Paulo deverá responder por homicídio consumado porque realizado o resultado por ele desejado desde o início. Paulo deverá responder por lesão corporal grave em razão de quebra do nexo causal. Essa questão está morta, porque a vontade dele era matar. A vontade dele era matar, não era causar lesão corporal grave.
Paulo, essa resposta B é absurda. Eu já estou te ajudando, mas também eu faço a aposta e eu ajudo você a dar a resposta, que é absurdo. Paulo deverá responder por homicídio culposo. Não, ele tinha vontade de matar, portanto não é homicídio culposo. Logo, nós só temos a letra A, D e C. D e E, portanto, é por sua conta. Tenta agora ler sozinho. Eu não vou falar nada durante 30 segundos, que é difícil. Gente, como demoram 30 segundos? Letra D. Paulo deverá responder por tentativa de homicídio por força do surgimento de causa superveniente relativamente independente que por si só causou o resultado. Paulo deverá responder por tentativa de homicídio por força do surgimento de causa superveniente absolutamente independente. Paulo deverá responder por homicídio consumado porque realizado o resultado por ele desejado. Não, Paulo não vai responder por homicídio consumado, porque não foi a sua ação que deu causa ao resultado. Portanto, nós estamos diante de duas opções, letra D e letra E. Paulo deverá responder por tentativa de homicídio, sim, por força do surgimento de causa superveniente relativamente independente, que por si só causou o resultado. Pergunta assim, faz a seguinte pergunta. Qual foi a conduta que deu causa ao resultado morte? Foi a conduta de Paulo ou a conduta dos maquinistas? Suponhamos que as pessoas não tivessem morrido na queda do helicóptero, né? Aí eu pergunto, a segunda conduta, ela é relativamente independente ou ela é absolutamente independente? Faça a pergunta de novo. A causa morte, a morte, teria ocorrido, quer dizer, a morte teria ocorrido, ainda que não houvesse a ação de Paulo? Não. A ação de Paulo contribuiu para o resultado morte? Ela contribuiu até a tentativa de homicídio. Ela contribuiu até a tentativa de homicídio. Esta causa é relativamente independente ou é uma causa absolutamente independente? Você tem aí mais 30 segundos para tentar responder essa questão. Eu vou respeitar agora porque você só tem duas opções. Paulo deverá responder por tentativa de homicídio em razão de um surgimento de uma causa superveniente, uma causa que veio depois, e que ela não tem ligação nenhuma com a primeira causa, que era a tentativa de homicídio. Portanto, você colocou a letra, parabéns. A segunda causa, ela está relacionada à primeira? Não. E imagine o seguinte, se a menina tivesse sido socorrida, levada para o hospital e lá sofrido um choque anafilático, ele responderia por homicídio. E se ela tivesse chegado ao hospital e o teto do hospital caído, e ela morreu não porque era do hospital, do teto do hospital, olha, também responderia por homicídio. Mas nesse último caso, ele, Paulinho, tadinho, coitadinho do Paulinho, ele responde por tentativa de homicídio, uma vez que a segunda causa ela não está ligada diretamente à sua conduta. Muito bem.